3. Gênesis, capítulo de número 3. No mês de dezembro, irmãos, é o mês em que a cristandade, boa parte do mundo, celebra o nascimento de Jesus, celebra o nascimento do Senhor Salvador. Não são todos os países, mas grande parte celebra. De uns tempos para cá, de alguns anos para cá, tem havido um questionamento sobre se a igreja cristã, a igreja evangélica, deve ou não celebrar o nascimento de Jesus. E há os defensores positivamente e os defensores negativamente. Ao longo desses 32 anos de pastorado, muito raramente, mas muito raramente, eu prego sobre as datas de calendário. É muito raro, não é um hábito meu. Mas existem duas datas, os irmãos muito bem sabem disso, que é a data do Natal e a data da Páscoa, das quais eu não abro mão de celebrar. E não abro mão de celebrar pela importância, não pela data em si. A data não, mas o evento sim. O evento sim. Estamos num mês em que boa parte comemora o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. Gênesis capítulo 3, verso de número 15, é o texto que nós queremos abordar na noite de hoje, porque todos os domingos deste mês nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a encarnação do Verbo, a encarnação do Verbo. Gênesis capítulo 3, verso 15, assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu me ferirás o calcanhar. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir ao nosso irmão presbítero Romildo que nos eleve a Deus uma palavra de oração para que Deus fale ao nosso coração na noite de hoje. Oremos, irmãos. Meus amados Pai querido, nós somos gratos por estar na tua casa, somos gratos porque a tua misericórdia tem sido sobre nós, somos gratos porque reconhecemos que o Senhor tem agido na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Estamos aqui, ó Deus, com o desejo de adorar o teu nome, mas também de ouvir a voz do Senhor. Por isso, rogamos em nome de Jesus, que tu uses, ó Deus, o teu servo nessa noite, para que traga a tua palavra para nós, para que possamos, ó Deus, encher as nossas mentes e o nosso coração com os teus ensinamentos. Guia-nos, ó Deus, nessa noite, faça-se presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Celebra-se ou não o nascimento do Senhor Jesus Cristo? Entendemos, irmãos, que a primeira menção bíblica sobre a figura de Jesus é exatamente esse texto que nós acabamos de ler. E esse texto, irmãos, faz parte de um contexto muito cruel na vida da existência humana, porque esse diálogo ocorre no Éden, logo após a queda do homem, logo após o pecado original. Esse diálogo no verso 15, irmãos, é uma palavra dura de Deus para a serpente. A serpente, o diabo tomou a forma da serpente, nos diz o relato de Gênesis, e ela, então, essa serpente engana a mulher toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela então desobedece. O pecado original, irmãos, não foi em si o comer do fruto. O comer o fruto foi consequência da desobediência. Então, o pecado original foi desobedecer à orientação de Deus. E a palavra de Deus diz: de toda árvore que há no jardim você pode comer. Entretanto, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal,
não coma, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Então há uma ordem, há uma ordenança. Então o pecado foi desobedecer. O tomar o fruto foi a consequência da desobediência. E é exatamente após isso que eles percebem-se nus, eles fogem da presença de Deus. Quando Deus visitava o homem todo final de dia, ele percebe que o homem não está presente no encontro. Então dá-se o diálogo. O verso de número 8 nos diz: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, no pôr do sol, eles percebem, então, nos diz o texto, Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Eles fogem, porque o pecado faz exatamente isso. O pecado nos afasta da presença de Deus. Então há necessidade de uma intervenção divina para curar essa ferida. Há uma doença gravíssima chamada pecado, e essa doença só existe um remédio: a salvação. E é exatamente aí que Deus intervém e tem uma palavra para a mulher. Está lá no verso de número 16, mas nós não vamos abordar essa palavra hoje. Mas tem uma palavra para a serpente no verso 15, e é esse o diálogo que nós queremos abordar na noite de hoje, sobre o livro de Gênesis, falando sobre a pessoa de Jesus. Geralmente, quando se fala da pessoa de Jesus, muitas pessoas automaticamente a sua mente se volta para o Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e as cartas paulinas que falam sobre Jesus. Entretanto, irmãos, poucas pessoas se apercebem de que Jesus aparece no livro de Gênesis. Não é à toa que os teólogos chamam o livro de Gênesis de proto-evangelho, primeiro evangelho, porque é a primeira vez, é a primeira narrativa em que se encontra a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, irmãos, ela está desde a eternidade e vai até a eternidade. Muitas pessoas, ao lerem esse texto, capítulo 3 de Gênesis, verso 15, muitas pessoas podem passar batido e não perceber que está havendo uma referência à pessoa de Jesus Cristo, ao ministério de Jesus Cristo e à glória do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus aparece aqui no verso de número 15, e repito, não é a primeira vez que Jesus aparece, mas é a primeira vez em que ele é citado. Jesus aparece no plural de façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali já aparece o Senhor Jesus. Mas aqui é uma citação da figura de Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3, verso 15. E então é a partir daqui, irmãos, que a gente começa a perceber a riqueza de Jesus, a grandeza de Jesus, de capa a capa da Bíblia. Se nós tirarmos, irmãos, Jesus das Escrituras, é a mesma coisa que nós termos um envelope, mas não o seu conteúdo, não a sua mensagem. Termos um andaime, mas não a estrutura. Termos uma moldura, mas não a tela. Tirar Jesus das Escrituras, esse livro, ou essa coletânea de livros, torna-se uma coletânea qualquer. Jesus Cristo mesmo, lá no Novo Testamento, em João capítulo 5, verso 39, Jesus vai falar das Escrituras, quando ele diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Observemos bem que Jesus Cristo está citando isso num momento bem futuro, e isso está sendo registrado por João. Entretanto, quando Jesus Cristo diz assim, examinai as Escrituras, ele não está falando do Novo Testamento, porque então o Novo Testamento não existia, ele ainda estava sendo escrito. Jesus Cristo está se referindo à lei dos profetas do Velho Testamento, que era a Bíblia judaica. E ele está dizendo, as Escrituras testificam de mim. O Velho Testamento aponta para Jesus. Ainda em João capítulo 5, verso 45, ele diz para os judeus que teimavam em não crer em Jesus e diziam que só criam em Moisés, Jesus Cristo diz assim: se de fato vocês crescem em Moisés,
vocês também creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Ainda um pouquinho mais adiante, ainda no Novo Testamento, Lucas capítulo 24, verso 27, é aquela passagem após a ressurreição de Jesus, quando os dois discípulos estão caminhando rumo a Emaús, e ali acontece o diálogo de Jesus com aqueles dois homens, e ali Jesus Cristo passa a falar dele, e diz assim, Lucas 24, 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Repito, Velho Testamento. Sobre Gênesis capítulo 3, verso 15, que é o texto que nós vamos abordar na noite de hoje, irmãos, Martinho Lutero escreveu o seguinte: esse texto abraça e contém dentro de si tudo o que é nobre e precioso, tudo o que é nobre, precioso e glorioso, que pode ser encontrado em qualquer outra parte das Escrituras. Também sobre esse texto, o grande teólogo americano Henry Law disse: essas são as primeiras palavras da graça a um mundo perdido. Não nos esqueçamos, o contexto desse texto faz parte exatamente no momento após a queda do mundo. Jesus Cristo então é anunciado e Deus fala sobre a graça. Essa, irmãos, esse texto, Gênesis 3,15, é a primeira profecia bíblica. Eu vou lê-lo novamente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira profecia bíblica, é o embrião de todas as demais profecias bíblicas. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre Jesus no livro de Gênesis. Estamos prestes a comemorar o Natal e nós vamos falar sobre o Natal de Jesus, não dos Evangelhos, mas nós vamos falar do Natal de Jesus no livro de Gênesis. Essa profecia que nós acabamos de falar, irmãos, em Gênesis 3,15, nos antecipa 3 aspectos sobre Jesus. É isso que nós queremos abordar na noite de hoje. O primeiro aspecto que essa profecia anuncia e antecipa, irmãos, é exatamente a encarnação do Verbo, a encarnação de Deus, o nascimento de Jesus. Volte o seu olhar para o verso 15, porque ele diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Repito, essas palavras são de Deus para a serpente, o diabo. E ele está dizendo claramente: a tua descendência, diabo, será inimiga da descendência dessa mulher, do descendente dessa mulher. Quem é o descendente dessa mulher? Jesus. E ele está dizendo, porém, inimizade, e haverá essa inimizade. É a primeira menção sobre a encarnação do Verbo. Eu citei alguns minutos atrás que esse texto, irmãos, é a primeira narrativa que aborda a chegada do Messias, o nascimento do Messias. Não é a primeira menção de Jesus. A primeira menção de Jesus está lá no plural, repito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali já é a Trindade presente. Mas aqui, Deus está falando do nascimento de Jesus. Ele está falando do descendente da mulher. Quem é essa mulher? Maria. Aqui, irmãos, está proposta, está profetizada, está antecipada a encarnação. Refere-se à humanidade de Jesus Cristo. E é exatamente isso que Paulo escreve aos Gálatas. Nós encontramos o eco dessa profecia quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Paulo diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir
os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre remir, o verbo remir significa tirar do cativeiro, libertar do pecado. Então o apóstolo Paulo está fazendo eco à profecia dada por Deus lá no livro de Gênesis. Por isso celebramos o Natal de Jesus. Porque Jesus Cristo, irmãos, ele não é apenas anunciado, ele não é apenas profetizado, mas ele é concretizado. O nascimento de Jesus, irmãos, nada mais, nada menos é do que a concretização da profecia eterna de Deus. Então, como não celebrar o nascimento de Jesus? Essa profecia aponta, em primeiro lugar, para a encarnação do Verbo. Em segundo lugar, irmãos, essa profecia não apenas aponta para a encarnação do Verbo, mas essa profecia também aponta para o seu sacrifício vicário. Essa profecia aponta para o seu sacrifício vicário. A palavra vicário, irmãos, ela não é tão utilizada por nós, mas significa no lugar de. Então, sacrifício vicário é o sacrifício no nosso lugar. Observe muito bem o texto, ainda no verso número 15, que diz assim: este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que esse texto está apontando aqui, irmãos, é que ele vai sofrer. O Senhor Jesus Cristo passará por um sacrifício, mas esse sacrifício não será em vão. Esse sacrifício vai ser no lugar da humanidade pecadora. É por isso que ele precisa se encarnar, é por isso que ele precisa nascer, é por isso que ele precisa estar vivo e habitar entre nós. Quando o texto diz, tu lhe ferirás o calcanhar, Deus está dizendo que o diabo, você vai atingi-lo, mas não vai matá-lo eternamente. Você vai ferir, não destruir. Essa expressão, tu lhe ferirás o calcanhar, irmãos, é uma alusão ao sacrifício de Jesus Cristo, quando ele teve os seus pés cravados na cruz. É exatamente o sacrifício dele na cruz do Calvário. E isso foi cumprido literalmente, quando o Senhor Jesus Cristo teve os seus pés cravados no madeiro. Eu quero ler para os irmãos alguns versos da profecia de Isaías, no seu capítulo 53, que lança luz a esse texto que nós estamos abordando. Isaías 53, na verdade, seria bom lermos todo o capítulo, os irmãos poderão fazê-lo em casa. Eu quero pegar alguns pontos, alguns fragmentos de todo o capítulo 53. Eu leio a partir do verso 4, alguns fragmentos. Isaías 53, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Ele foi oprimido e humilhado. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando o texto da profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15 aponta para Jesus, aponta que ele não vai apenas nascer, mas ele vai sofrer pelo seu povo. A vida de Jesus Cristo, irmãos, o ministério de Jesus é um ministério temporariamente curto, 3 anos, mas foram os 3 anos mais intensos da vida de qualquer ser humano. Porque a vida de Jesus Cristo seria, sim, para um sacrifício vicário. Tu lhe ferirás o calcanhar. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele nasceu para sofrer. Ele nasceu para morrer a nossa morte, para que nós obtivéssemos a sua vida. Em terceiro lugar, irmãos, essa profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15, nos aponta não apenas para a sua encarnação,
nos aponta não apenas para o seu sacrifício, mas também nos aponta, irmãos, para a sua conquista. A profecia de Gênesis 3,15 nos aponta para a conquista desse menino, desse rei. O texto nos diz ainda no verso 15: este te ferirá a cabeça. Observe muito bem que há uma diferença que o Senhor Deus estabelece entre o sofrimento que Jesus Cristo teria e o sofrimento que o diabo teria. O sofrimento de Jesus seria nos pés, tornozelos. O do diabo seria na cabeça. Ele te ferirá a cabeça. Trata-se de uma injúria maior, uma injúria capital, uma injúria triunfal. Na verdade, irmãos, é bom que entendamos e percebamos algo muito claro. O diabo ele foi derrotado na cruz, mas ele não foi destruído. O diabo continua vivo. O diabo ele continua agindo. Ele foi destruído no seu poder, mas ele continua até o final dos tempos agindo para destruir. E muitas vezes ele tem conseguido. Hebreus capítulo 2, verso 14, o autor da carta aos Hebreus diz assim: Jesus, por sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Satanás foi ferido, mas não aniquilado no Calvário. Ele continua agindo, mas ele é um inimigo derrotado. Romanos capítulo 16, verso 20, Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele diz assim: o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ali será o triunfo completo e final, mas ainda não. E ainda em Apocalipse, capítulo de número 20, verso 10, o autor diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Observemos muito bem, irmãos, que há um destino para o diabo, seus anjos e os seus seguidores. Esse destino, irmãos, não é nada agradável. É o retrato do próprio inferno. Observemos bem, irmãos, que a igreja de Jesus precisa sim, com alegria, se lembrar do nascimento de Jesus. A igreja precisa, irmãos, porque é a profecia tomando forma. Não é à toa, irmãos, que João, quando nasce Jesus, ele diz assim: o verbo virou gente e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória. Ele se encarnou. A chegada do Messias, a encarnação do Messias foi celebrada por toda a humanidade. Nós veremos isso nos próximos domingos. Hoje nós estamos vendo, irmãos, que a primeira profecia fala do nascimento, do sacrifício e da conquista de Jesus. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, os irmãos puderam perceber muito rapidamente que quando Jesus Cristo é citado em Gênesis 3,15, ele é citado quase que anonimamente, não é mesmo? Mas quando a gente observa Jesus Cristo no livro de Apocalipse, nós o vemos grandioso e glorioso. É exatamente assim. Tente imaginar a pessoa, a obra e o sacrifício de Jesus Cristo, irmãos, tente imaginar como se fosse um pequeno córrego. Vamos imaginar que esse texto que nós estamos abordando agora, Gênesis 3,15, seja o nascimento de um rio, que lá no interior de Minas a gente chama de olho d'água. É onde nasce o rio, brota da terra, fica aquela aguinha borbulhando lá e a gente chama aqui de
olho d'água. Fica num lugar qualquer, no meio da mata, que a grande maioria das pessoas desconhece. Só quem é da região conhece, ou alguns guias. Mas aquele olhinho d'água, Gênesis 3,15, ele começa e vai passando pelas páginas das Escrituras, passa pelos profetas, e aquele olho d'água já vira como a gente fala lá em Minas, um córreguinho, um córrego pequeno, e ele vai crescendo, e aí ele passa pelos Salmos e vira um rio, passa então pelo Novo Testamento e ele ganha força como as grandes cachoeiras e os rios caudalosos. E ele termina em Apocalipse, se encontrando com o mar da glória de Deus. Jesus veio e reinará para sempre com a sua igreja. A igreja de fato precisa celebrar o nascimento. Não apenas pelo nascimento, mas celebrar, irmãos, a concretização da promessa de Deus. O dia todos nós sabemos. Ninguém há que possa confirmar a data do dia 25 de dezembro. Essa data é simbólica, não nos importa a data, nos importa o sentido. Natal, irmãos, como a igreja muito bem sabe e é muito bem doutrinada acerca disso, nunca foi troca de presentes, nunca foi roupa nova, nunca foi mesa farta, nunca foi nada disso. O Natal é o maior presente de Deus para a humanidade. E isso precisa ser celebrado nas igrejas. Isso que precisa ser celebrado nos nossos lares. Podemos até fazer festas, nada obsta acerca disso. Mas o sentido do Natal, não. É Jesus. Isso não pode ser subtraído, porque há uma promessa e nós fomos alcançados por ela. Jesus em Gênesis, Jesus na nossa casa. Amém. No próximo domingo